Coca-Cola, I love ABC. Yeah, you love me, I'm a good I love FC. Sejam bem-vindos ao VIP Finanças, o podcast que fala de dinheiro de forma simples e prática. Silvia Alfredo é o meu nome. Estamos em dezembro, mês de festas e gastos de decisões. O nosso tema de hoje é: dezembro está a roubar o seu 2026, como evitar os seus erros financeiros mais comuns. E no podcast de hoje teremos uma conversa com o Dr. Mário Bragança, ele que é economista, mentor financeiro, que tem ajudado muitos empreendedores, gestores e chefes de famílias a superar a diversidade financeira e de gestão de negócios. Também teremos a rubrica Mostra a Tua Marca com o Sr. José Miguel Sardinha, ele que é proprietário da empresa Jesus e Sardinha, produtor de uma das bebidas mais procuradas de Angola. Na parte final, teremos mais uma sessão com o tio João da Quechiquela, mas para isso você precisa acompanhar o nosso canal. E já temos o Dr. Mário Bragança. Boa noite, doutor. Boa noite, Silvia. Doutor, há aqui algumas perguntas que as pessoas querem saber. Por que tantas pessoas perdem o controle financeiro justamente em dezembro, mesmo sabendo das consequências? Há uma explicação comportamental para isso? Sim, Silvia. Bom, essa pergunta é muito profunda, é muito mais profunda do que pode parecer à primeira vista. Em relação a essa questão do comportamento, por que as pessoas em dezembro tendem a ter níveis de consumo, volume de despesas mais elevados? Tem aqui três grandes dimensões. Em primeiro lugar, é uma questão histórica, que é uma rotina, a pessoa já viu assim desde a infância, tendência de reproduzir, a sociedade tem esse modelo. Por outro lado, tem a ver também a forma como as pessoas estão preparadas do ponto de vista financeiro. O dezembro é um mês marcado por festas, é um mês de festividades e ele também reflete o fim de um ciclo de um ano. Então é normal que em momentos de festividades haja também alguns exageros, então isso também justifica. Mas o terceiro grande motivo é a ausência de educação financeira. A maior parte das pessoas podem ter excelentes qualificações em outras especialidades, na jurisprudência, as pessoas são excelentes na mecânica, na medicina, mas quando o assunto é finanças, para muitos é tabu, é algo que fica ali na incógnita. E quando nós trabalhamos com a incógnita, o improviso, a tendência é de haver muitos erros. Então, não importa a quantia que as pessoas recebem, mas a tendência é das pessoas cometerem muitos erros. Então, daí o motivo que o mês de dezembro é um mês em que as pessoas têm despesas mais elevadas, gastam mais e endividam-se mais também. O doutor falou da ausência financeira. Já agora, doutor, como é que as pessoas podem superar a ausência financeira? Olha, excelente pergunta. Bom, para superar esse detalhe, é importante que a pessoa invista em treinamentos, invista em momentos como esse, que é esse podcast, VIP Finanças. É importante que leia mais sobre finanças e há uma ferramenta muito poderosa que é a mentoria, ir ao encontro de mentores ou consultores financeiros. Por essas vias, a pessoa realmente acaba por entender melhor a questão financeira. E as finanças é tão importante porque ela tem uma conexão muito forte com todos os outros pilares da nossa vida. O pilar financeiro certamente não é o pilar mais importante, mas está entre os três mais importantes e com um grau de influência muito forte sobre toda a nossa vida. Logo, é muito importante que se invista na educação financeira. Do ponto de vista econômico, dezembro é um mês de oportunidades ou armadilhas para quem empreende? Bom, realmente o dezembro tem essas duas dimensões. Por um lado, é um mês de oportunidades. Por que é um mês de oportunidades? Porque é um mês de festas. Onde há festas, há eventos, há sempre muitas oportunidades. Em segundo lugar, há muitas oportunidades porque o volume de dinheiro disponível é mesmo maior. As pessoas
acabam por canalizar, despender quantias mais elevadas nesse mês de dezembro. Então há mais dinheiro a circular na economia, nos mercados. Então realmente é uma grande oportunidade. Terceiro, é o lado psicoemocional. As pessoas são mais vulneráveis, mais sensíveis à compra nessa fase, em função dos aspectos que já falamos na questão anterior. Então é um bom momento para empreender, sim. Mas também é um momento de restrições e, como disse, de armadilhas. Podem surgir grandes armadilhas. Por quê? Porque muitas vezes tem a ver com a ausência da educação financeira. O dinheiro tem leis, os negócios têm leis, e algumas pessoas acabam por atropelar essas leis, essas normas. Há alguns exageros, e longe de ajudar, acabam por dificultar a trajetória das pessoas. Há o cenário de, por exemplo, pessoas que, por ser mês de dezembro, mesmo no caso de empreendedores, compram mercadorias de forma exagerada. E ele é tão otimista que diz, não, vou quadruplicar ou 5 vezes mais o que é normal. E por vezes ele só vai vender o dobro. Então ele vai ter um excedente de estoque. E há aqueles casos em que o estoque é perecível, estraga. Então, longe de ter ganhos, ele acaba por ter grandes perdas, ou seja, por não dominar bem as finanças, ele comete exageros, comete atropelos e realmente as consequências podem ser muito dolorosas. Então daí que nós dissemos que observamos e confirmamos que o dezembro realmente tem oportunidades, mas também, se não forem bem canalizadas, podem se tornarem adversidade. Doutor, e quais são os erros financeiros cometidos em dezembro que acabaram por comprometer o ano a seguir? Bom, aqui são muitos erros realmente. E, Silvia, esse é algo tão profundo que eu acredito que o dia de hoje vai ser um dia de muitas chaves, muitas partilhas, muitas descobertas. Porque no mês de dezembro é o mês que se define o próximo ano, basicamente. Tudo bem, nós dissemos aqui que é um mês de celebração, um mês de festas, sim, mas acima de tudo é um mês de preparação para o próximo ano. E quem não, digamos, não prepara bem, não trabalha bem em dezembro, não gere bem o dezembro, naturalmente vai ter dificuldades no início do ano seguinte. Então, na prática, quais são esses grandes erros, essas grandes que fazem com que as pessoas realmente tenham contratempos no ano seguinte? E quando se diz no ano seguinte, se esse tipo de rotinas continuar a acontecer, a vida dessa pessoa depois de 3, 4, 5 anos torna-se um caos, fica muito complexo. Não importa a quantia que a pessoa ganha, aliás, há casos até quanto maior o volume de rendimentos, maior é a complexidade financeira dessa pessoa, se ela continuar a repetir esses mesmos erros. Então daí a pertinência de saber quais são esses erros e encontrar as soluções para poder corrigir a trajetória da sua vida, para ter uma vida muito melhor, porque tal como dissemos há pouco, as finanças têm uma conexão muito grande com todos os outros pilares da nossa vida. Então, na prática, qual é ou quais são essas grandes adversidades? Em primeiro lugar, é entender, observar, isso é a ótica de muitas pessoas. Olha, é um momento único, dezembro é único, e aquilo que algumas pessoas dizem, dá a impressão que, na ótica de algumas pessoas, dá a impressão que o mundo vai acabar já. Ou seja, é aí que as pessoas investem a energia, o tempo para o consumismo, festas, o jogo de aparências, enfim. E é claro, essa perspectiva de que é um momento único, é agora, e esquecendo-se do futuro, naturalmente aí comete-se muitos erros. Muita coisa boa deixa de ser feita nessa fase. Então, por essa razão é que muitas pessoas têm muitos contratempos em dezembro. Mas esse não é o único fator, ainda mais. Sim, um outro grande fator que afeta aqui é a questão
muitas pessoas, e tem ligação com o primeiro, dizer assim, bom, eu como vou tendo o salário de janeiro, deixa estourar todo aqui o dezembro e depois lá à frente vamos ver o que é que vai dar. É o que acontece na perspectiva de muitas pessoas. Há uma espécie de postergação, a tendência de postergar a gestão financeira, ou seja, em dezembro vou esquecer que existe gestão, vou gastar, vou aparecer, vou às festas, enfim, vou celebrar, vou estar com os amigos, com a família e lá à frente depois vamos ver. Então, essa abordagem também é muito perigosa, ou seja, por isso é que o janeiro fica super subcarregado. É verdade. E é aqui onde muitos dizem que janeiro é o mês. Pois, como nós estávamos a dizer, de facto, muitas pessoas acabam por não aproveitar bem o 13º. Ou seja, o 13º é uma remuneração que se recebe no mês de dezembro e que tem duas grandes finalidades. Realmente pode-se aplicar para investimentos e também para amortizar dívidas, né? E na prática, a maior parte das pessoas acabam por dedicar quase 100% dessa quantia, 13º, para quê? Para despesas de consumo, para o consumo. E isso acaba por atrapalhar o sucesso, a dinâmica financeira das pessoas, né? Ou seja, longe de encontrar soluções, resolver, porque quando a pessoa faz os investimentos, a médio e longo prazo tende a ter mais rendimentos. E se eventualmente já tem dívidas e aproveita esse valor para reduzir as dívidas, quer dizer que lá à frente vai ter maior folga financeira, vai ter uma maior liquidez, vai poder pagar, honrar com os compromissos com mais facilidade. Caso contrário, vai continuar com muita pressão financeira nos próximos meses, porque existem pessoas que já têm mais de 30% do seu salário já enquadrado para pagamento de dívidas. Há pessoas que têm 50%. E a tendência é crescente. Há pessoas que chegam a uma altura quase 100%. O valor que ele tem que amortizar mensalmente corresponde ao seu salário. Logo, longe de haver crescimento, há stress, há muita saturação. Então, realmente, é uma situação muito, muito importante que demanda essa melhoria na atitude, né? Na mudança comportamental, como a Silvia disse bem. Que muitas pessoas têm esse tipo de comportamento. Então, é uma grande oportunidade das pessoas poderem melhorar essa situação. Doutor, eu estou com uma dúvida. Como superar, ou melhor dizer, quais são as técnicas que podemos usar para superar os erros financeiros? Sim. As técnicas para superar. Em primeiro lugar, nós temos que desenvolver a nossa autoestima. Porque os erros financeiros, além da ausência de educação financeira, tem muito a ver com a autoestima. Uma boa parte dos erros que nós cometemos é para tentar agradar ou influenciar as outras pessoas. Quando nós sentimos que o nosso eu não cobre certas coisas, então a tendência de buscarmos fatores externos, e aqui os recursos financeiros ajudam muito, comprar maquiagem, cabelo brasileiro, roupas, fazer viagens, enfim, para justificar um determinado padrão de vida, festas suntuosas. Então, isso acaba por afetar depois a dinâmica financeira das pessoas. Longe de melhorarem, sentem-se sufocadas, estressadas. Então, um dos grandes requisitos é melhorar a sua autoestima. E, em terceiro lugar, é ir buscar orientação num consultor, num mentor, né? E aí sim, com técnicas mais precisas, pontuais, porque cada um tem a sua motivação, cada pessoa tem o seu perfil. Então há erros que são comuns em determinadas pessoas e outras não, e vice-versa. Então é importante que a pessoa saiba o seu perfil, então mais facilmente também encontre as soluções. Doutor Mário Bragança, já voltamos para a nossa conversa. Agora é o momento da dica do dia. Voltamos com a nossa conversa, doutor. É verdade, e está sendo muito prazeroso estar aqui no podcast. Esse exercício
estamos com os nossos internautas, né? Acompanhar sobre a essência das finanças, né? E realmente nós terminamos, estamos a falar antes da dica do dia, estamos a falar dos grandes erros, né? Inicialmente já falamos dos 3 primeiros, mas temos que cumprir agora para fechar os outros 3. E qual é o quarto grande erro que se comete nessa fase? É a perspectiva de festejar ou celebrar para impressionar. Muitas pessoas acabam por organizar festas ou gastar valores muito altos em festas, depois até com viagens, enfim, muito oneroso. E isso faz com que as pessoas reduzam a sua liquidez. Alguns casos até é acompanhado de endividamento. Então, longe de melhorar a performance financeira, acaba por prejudicar. A pessoa começa a ter retrocessos do ponto de vista financeiro. Ainda que do ponto de vista da aparência, algumas pessoas ao seu redor podem dizer, não, fulano, sim senhora, está com um padrão de vida espetacular, está top, né? Mas do ponto de vista financeiro, são buracos que começam a se abrir. Então, essa perspectiva de celebrar para impressionar, e isso também depois se estende até pela forma de vestir, enfim, a viatura que ostenta, que utiliza, tudo isso acaba por atrapalhar a dinâmica financeira das pessoas. Os encargos são muito altos. No presente é uma alegria transitória, mas depois de alguns dias é um cenário de muita adversidade. E depois a tendência de haver sofrimento também. Estresse. Como é que eu vou pagar as contas? Chega o mês de janeiro, até para o básico do básico. Alguém que produziu uma festa tão elevada, mas em alguns casos, depois de 10, 15 dias, estamos logo no início de janeiro, até valores para o transporte não existem. Ou seja, pessoas que eventualmente têm rendimentos muito altos. Tem que falar com os colegas ou amigos para, digamos, olha, empresta-me X mil kwanzas, que é para cobrir os encargos de transportação, ou até despesas básicas em casa, mesmo até alguns condimentos para a alimentação. Então, esse dado é muito, muito interessante analisar, principalmente aqui a realidade angolana, onde a taxa de exibicionismo é elevada. Ou seja, há muitas pessoas que têm essa propensão. E realmente essa dimensão é um grande inimigo do sucesso financeiro. São poucas as pessoas que realmente dizem, não, eu me dou bem apesar de ter esse exercício. Eu desafio aqui a maior parte das pessoas que fazem isso de forma reiterada, principalmente no mês de dezembro, estamos agora no mês de dezembro, realmente vão ter desequilíbrios do ponto de vista financeiro. Agora, há realmente aqui uma exceção. Existem pessoas que têm um volume de rendimentos tão elevado que realmente podem se dar o luxo de ter festas suntuosas e não afetar assim gravemente a sua liquidez. Mas isso é um número muito reduzido. Estamos a falar de grandes empresários ou até mesmo executivos de grandes instituições, sim. Força do volume de rendimentos que é oferece, aí sim, realmente pode-se dar esse luxo. Mas são muito poucas pessoas. A grande maioria, realmente, se tentar fazer isso, vai ter adversidades muito grandes. E agora a questão que se coloca, então, o que é que pode-se fazer se alguém tem essa propensão no futuro, sonha com isso, o que é que pode fazer? É investir. E no futuro ter rendimentos mais elevados, combinando com o rendimento que já tem, aí sim, vai ficar muito mais fácil. Mas de momento, se não tiver ainda rendimentos muito elevados e tentar já seguir esse tipo de padrão, essa forma de ser e de estar, naturalmente é o declínio. Porque as finanças têm elasticidade, têm energia. Então, se não tens uma energia de organização, ainda que seja no médio, no grande não vais conseguir ter essa versatilidade para conseguir avançar, né? Então, esse é o quarto grande erro, né? que muitas pessoas acabam por cometer. E isso em todos os escalões, quer na base, na classe média, mesmo até no topo. Realmente
é um fator que atrapalha. Agora, em relação à quinta dimensão, ao quinto fator, é a questão de confundir, digamos, a generosidade com responsabilidade, até certo ponto. Como assim? É nessa fase do mês de dezembro em que as pessoas têm uma maior propensão a fazer ofertas, comprar presentes, fazer presentes, doar. E há pessoas que têm uma lista muito grande, não são 2 pessoas, 3 não, se calhar 10 não. Há pessoas que chegam a ter mais de 20, 30 pessoas na lista. E com presentes nada baratos, valores mesmo acentuados. Logo, multiplicando isso por 20, 30 pessoas, vai dar um valor muito alto. Ou seja, só em prendas. Então, esse detalhe acaba por prejudicar a condição financeira de muitas pessoas. Porque se nós analisarmos do ponto de vista unitário, por exemplo, só uma prenda, vamos supor uma prenda avaliada em 50 mil kwanzas ou 30 mil, bom, não é muito para quem, por exemplo, tem um rendimento aceitável, acima da média. Pode não ser muito elevado. Mas se for para 10, 20, 30 pessoas, quer dizer que vai gastar um valor muito elevado só em prendas. Certo? Qual é esse sexto grande erro? É a ausência de um orçamento. Sim, quando nós não temos um orçamento, ficamos muito sensíveis à publicidade, muito sensíveis à opinião das outras pessoas. E é claro, aqui depois como consequência o volume de despesa tende a crescer de forma astronômica. Tal como falamos no início, o mês de dezembro é de celebração, euforias, então se a pessoa não tiver um orçamento, a probabilidade de gastar muito acima da média é elevada, é muito elevada. Então daí a pertinência de termos um orçamento. O orçamento nos ajuda a calibrarmos melhor as nossas despesas. O orçamento tem muitas funções, tem múltiplas funções. Uma delas é de nos ajudar a regular, a gerir melhor. É um instrumento de gestão financeira e de organização, consequentemente, organização financeira. Então é muito importante que se faça o orçamento. Mas é aqui onde algumas pessoas dizem, é doloroso fazer orçamento. São 20 minutos, dedicando num dia. Eventualmente até o orçamento nem precisa ser feito num único dia, as pessoas fazem por etapas. Aliás, a maior parte das pessoas que eu conheço fazem por etapas, ou seja, dedicam 20, 15 minutos num dia, depois, no dia seguinte, ou horas depois, então concluem o processo. Mas agora, se houver um detalhe muito importante, o mero facto de se fazer o orçamento, além dos benefícios que já falamos aqui de contenção, o orçamento também permite que a pessoa tenha ganhos adicionais. E esse ganho adicional não é de 1%, nem de 5%. Em média, as pessoas conseguem ganhos adicionais por esse exercício, pôr em prática o orçamento, mais de 20% do seu rendimento. Então, é algo que vale a pena. Vamos supor alguém que tem um rendimento de 1 milhão de kwanzas. Quanto é que é 20% de 1 milhão? Estamos a falar de 200 mil kwanzas. E algumas pessoas podem dizer, não, e se for um rendimento relativamente mais baixo, por exemplo, 300 mil kwanzas, corresponde a 60 mil kwanzas. Já é um valor considerável, ou seja, é o salário mínimo para... É ligeiramente acima para uma startup, né? Que a referência é 50 mil. E voltando para alguém que tem um rendimento de 1 milhão, estamos a falar de uma economia de mais de 200 mil kwanzas. E tem um valor a terem atenção, só pelo exercício do orçamento. Se elaborar o orçamento e cumprir com as etapas, as pessoas têm ganhos consideráveis. Agora, algumas pessoas devem dizer, mas ganham como? Ele recebe mais dinheiro assim direto? Não. Há uma metodologia aqui por trás que acredito que em próximos programas nós poderemos entrar em detalhe para explicar. Mas a verdade é essa, que quem elabora um orçamento, põe em prática, tem ganhos muito elevados. Isso se aplica do ponto de vista pessoal, nível familiar e até mesmo nível das sociedades.
As sociedades que prestam mais atenção ao seu orçamento, fazem a devida revisão, prosperam, crescem muito mais. As sociedades que não prestam atenção no orçamento, acham que é apenas um documento para fazer de conta ou para cumprir formalidade, e claro, acabam por ter consequências mais graves. Então isso é fundamental, é muito importante. Nós deixamos para o fim esse erro, né? Porque é dos mais importantes. Ele resume tudo o que nós já falamos aqui, porque quem faz o orçamento tem tendência a estabilizar as suas despesas. A festa já não vai ser tão sumptuosa, ela até pode organizar uma festa, mas vai regular. O montante para as viagens, se calhar vai estabilizar, vai regular também, enfim. Há muitos ganhos. Com orçamento, há inspiração para fazer negócio, fazer poupança e também dedicar para a caridade, que é um fator importante nesse mês de dezembro. Doutor, há uma frase comum que dizem: trabalhei o ano inteiro, mereço gastar. Até que ponto de vista esse pensamento é perigoso? Realmente, olha, trabalhei, exatamente, tem a ver com essa questão do merecimento, o fim de ano já, então tenho que usufruir também. Sim, realmente nós temos que celebrar. Nós defendemos que o ser humano, a pessoa tem que celebrar, tem que ter momentos de celebração. A vida não é só trabalho, isso é verdade. Mas agora temos que celebrar de acordo com a nossa realidade, de acordo aos princípios de uma boa gestão. Então, você tem que dedicar apenas uma fatia para a recreação, para a celebração, e não quantias muito elevadas. Aqui, quantias muito elevadas é que há pessoas que dedicam mais de 50% do seu rendimento para a celebração. Está errado. Certamente aqui há desequilíbrio. E essa é a perspectiva de muitas pessoas. Dedicar um montante elevadíssimo para a celebração, para a ostentação, para o jogo de aparências. E é claro, isso, as finanças, ela como é, digamos, é dominada pela harmonização de padrões, de regras. O desrespeito dessas regras, esses padrões, acabam por trazer consequências negativas lá frente. Então, realmente, essa questão é extremamente pertinente. Devemos celebrar, sim, mas de acordo com a nossa realidade. E não tanto para impressionar os outros ou para justificar a pseudo-identidade, né? Temos que ser nós mesmos, temos que ser autênticos. E é uma coisa bonita na autenticidade. Quando você é autêntico, você conquista verdadeiramente as pessoas. As pessoas gostam da autenticidade. Quem realmente é seu amigo vai aceitar a tua realidade, vai conviver com a tua realidade e vai valorizar. O inverso é verdadeiro. Quando você quer aparentar coisas que você não é, afasta boas coisas e eventualmente vai estar cercado até de pessoas que não gostam tanto de si. Vejam só, gasta mais, perde até algumas amizades e fica cercado de pessoas que eventualmente nem gostam de si. É perder 3 em 1, né? Eu, pelo menos, defendo que as pessoas devem ganhar 3 em 1 e não perder 3 em 1. Então, estamos aqui a ver coisas muito práticas, né, que funcionam na nossa vida. Se nós implementarmos, podemos ter uma vida muito mais gratificante e prosperarmos, né, porque também defendemos isso. O ser humano nasceu para prosperar. Doutor, agora vamos acompanhar a rubrica Mostra a Tua Marca com o senhor José Miguel, proprietário da empresa Jesus de Sardinha. Bem-vindos ao VIP Finança. Hoje vamos conhecer de perto a empresa Jesus de Sardinha, onde vamos conhecer como funcionam os negócios que todos os angolanos procuram na empresa. Vamos entrar? Estamos aqui com a Clívia Matias, ela que vai nos falar o nome dessa sala. A sala onde é feita a fermentação dos nossos cereais, que acontece o processo de conversão de álcool e ao mesmo tempo o processo que dá doçura à nossa bebida. São os recipientes onde nós conservamos os nossos cereais, que são a maçambala, o milho e o maçango. Temos também aqui as nossas garrafas, que armazenamos nesta sala. E deste lado
nós temos aqui os fermentadores, onde acontece o processo de fermentação dos cereais, que duram 12 a 15 dias no barril de fermentação e depois pode ir ao processo de destilação. Pois é aqui neste setor onde ocorre o nosso processo de destilação. Essa máquina é um alambique. O que é que ela faz? Ela faz a separação do álcool e da água. Essa é a finalidade dela. O produto, depois de sair, quando o produto sai, ele é guardado aqui nesses jarros de cerâmica. Isso é para quê? Porque a cerâmica, como é porosa, permite que o produto faça alguma evaporação sem perder produto. Temos aqui esta nossa excelente máquina, que ela é a capsuladora. O embalamento é feito ali com aquelas panelas. Temos as garrafas que são compradas pela Embalvidro, não usamos assim, elas são lavadas, estão sanitizadas. Uma coisa interessante é que 95% de tudo que nós usamos é fabricado em Angola. O milho, maçanga, maçambala, que é a matéria-prima, é de Angola. As garrafas são feitas em Angola. Os rótulos são feitos em Angola. A única coisa que nós mandamos vir de fora para o nosso processo é a levedura e é as cápsulas. Está feito. São Jesus Miguel, qual foi o maior desafio que enfrentou para chegar até aqui e como superou? Então o maior desafio foi ter que aprender tudo sozinho. Foi ter que aprender sozinho como se processa um destilado, como se fabrica, como se monta uma fábrica, como funciona, como não funciona. Que conselho simples e mediático o público pode aplicar hoje para melhorar suas finanças ou carreiras ou negócio? O conselho que eu daria é nunca desprezar o valor do conhecimento e da ciência. Se você tem um negócio, se você quer fazer alguma coisa, procure estudar o melhor sobre esse negócio, aprender o máximo sobre esse negócio. Aprender a base científica de fazer as coisas e trabalhar de uma maneira muito científica e muito apropriada, porque você não deve procurar só o lucro ou o ganho imediato. Você tem que procurar sustentabilidade. E a sustentabilidade vem do conhecimento, vem de conhecer, vem de saber. O outro lado que eu iria reforçar, que é muito importante, é o lado ético e o compromisso ético. E é o quê? O que é o lado ético no negócio? É você cumprir com as suas obrigações, com os clientes, com os fornecedores, com o governo, com o Estado. São as coisas que eu diria. Obrigada, Senhor Jesus Miguel, por partilhar essa experiência inspiradora conosco. Problema nenhum. A casa está aberta. Fiquem à vontade para nos visitar. Se tiverem alguns amigos que queiram conhecer como funciona uma destilaria, pessoas conhecidas, mesmo na nossa audiência, fiquem à vontade, contactem e a gente pode marcar. Okay. Obrigado. Doutor, o que o doutor achou da história do Senhor Miguel? Bom, realmente muito gratificante. Acabei por me identificar com muitas coisas que passaram. Em primeiro lugar, o testemunho que ele deu, o exercício de superação, ele passou por algo que muitos grandes empreendedores passam, quer dizer, aquela trajetória sozinho, mas ainda assim ele superou e chegou a esse nível. Realmente é a parte que mais me marcou. Depois também há o conselho que ele dá, né, que as pessoas têm que estudar antes de implementar o negócio. E é verdade, é fundamental. Um bom estudo é garantia de sucesso.
E ainda aqui uma coisa que me chamou a atenção, é uma produção essencialmente angolana, inclusive até os componentes, né? 95% componentes angolanos é muito bom. Então, estão de parabéns na empresa e também a qualidade do produto. Então, a própria produção também está de parabéns. E coisas desse tipo é que nos dão esperança de que teremos um país bem melhor. Angola tem tudo para ser um grande país. Potencial humano, criatividade e os recursos. Doutor, temos a última pergunta para fechar. Certo. Que conselho deixaria para as pessoas e famílias que querem aproveitar dezembro sem matar financeiramente o seu 2026? Muito bem. Bom, aqui o conselho que deixamos para as famílias, acima de tudo, sejamos autênticos. Evitar essa trajetória do exibicionismo, da competição, querer mostrar algo que realmente não é, as pessoas não são. Que é assim, é com essa trajetória de autenticidade que realmente as pessoas têm sucesso financeiro, as pessoas podem crescer. Então, para um período de dezembro, que é de celebração, período de festas, se recomenda que as pessoas vivam de acordo com a sua realidade. Obrigada, doutor, pela linda explanação. Agora o momento é de humor financeiro com o tio João da Quechiquila. Minhas senhoras, meus senhores, é o tio João, grande gestor da Guarda Chapada do Marçal. Vim aqui fazer uma declaração pública. O meu 13º salário foi declarado desaparecido. Não sei se é tender, não sei se foi como... Mas eu juro que o dinheiro estava muito rápido, vai sair logo. Sumiu assim. Vocês agora devem estar perguntando, mas... Tio, o dinheiro não desaparece só assim? Onde é que o senhor gastou? Mas velho, eu fiz compras essenciais. Comprei uma televisão maior que a parede, de 75 polegadas. Um perfume francês para impressionar as minhas vizinhas. Fiz também uma reserva. Num restaurante onde só entra pessoas que não têm medo de olhar o preço. Depois fui para casa, todo vaidoso. Sentei na minha cadeira e lembrei, ainda não paguei a renda, ainda não comprei o cabrito do Natal. E o meu sobrinho disse que queria um iPhone para melhorar as notas dele. Assim mesmo tive que ir mesmo no banco. Sim, fui mesmo no banco. Eu cheguei lá e disse, senhor gerente, quero um empréstimo do tamanho do Natal. Ele me olhou e me disse, tio João, o senhor já está a dever até o Natal do próximo ano. Mas filho, não faça como eu. O 13º não é presente, é resgate. Se eu tivesse ouvido o Dr. Brangança, ele que fala boas coisas sobre as finanças, hoje eu já estaria a rir. Aliás, vou já fazer a mentoria, vou já fazer a reserva da mentoria. Antes que o dinheiro não foge outra vez. Televisão bem bonita, mas não paga as contas. E chegamos na reta final do nosso podcast. Foi uma sessão gratificante. Dr. Mauro Bragança, considerações finais para os nossos seguidores. Bom, acima de tudo, já que foi uma sessão boa, gostei desse primeiro episódio e acreditamos que mais episódios surgirão. Falamos sobre finanças e a recomendação, o conselho que deixamos para os seguidores é que partilhem esse conteúdo e que, acima de tudo, ponham em prática o que nós estamos aqui a falar. Nós temos documentos, temos que saber documentos diariamente, semanalmente. Tinha uma base não muito elevada, mas hoje as coisas mudaram, então saber executar e as muitas. Obrigada, doutor. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Comenta e siga nossas páginas Facebook, Insta, YouTuber, VIP Finanças e partilha este episódio com um amigo que pretende sonhar e empreender.
E como diz o nosso produtor Elias, importante não é ter, é ser. Até lá voltamos com mais um episódio interessante. Estamos juntos. Coca-Cola, I love it.